Olha, a gente vai trazer para você agora a atualização acerca do caso das irmãs consideradas desaparecidas desde quarta-feira da semana passada. Ainda aqui no feriado, nós trouxemos as informações. Na véspera também, a polícia já estava em investigação. Essas duas mulheres, elas saíram de casa na noite de quarta-feira acompanhadas de duas crianças, dos filhos, né? Um garotinho e uma menininha, um de 6 e um de 4 anos de idade. Isso foi na quarta-feira da semana passada. Aí elas foram dadas como desaparecidas. A menininha foi deixada perto de uma unidade básica de saúde e começou-se a cogitar a possibilidade das duas mulheres terem sido vítimas do chamado Tribunal do Crime. A atualização que vem do fim de semana: no sábado, 2 corpos foram encontrados em uma área de mata, lá na região da Santa Maria da Codipe. Você está vendo imagens aí do trabalho feito pelo Instituto de Medicina Legal na remoção dos corpos. Policiais do DHPP estiveram lá também, além da Polícia Militar do Piauí, através do BEP. Os corpos foram removidos e iniciou-se, ou na verdade, começou-se a trabalhar no processo de identificação desses corpos, para confirmar se tratam-se das duas mulheres. Você está vendo essa foto aí agora, ó? Essa foto pode ter sido a última das duas irmãs com vida. Você percebe que uma delas está lesionada no rosto, na região do olho, tem um sangramento na boca, isso é possível ver claramente, e é possível que essa última imagem tenha sido feita delas pelos próprios criminosos, depois de aplicar ali uma pena de tortura, de agressão. E esse fato aí teria antecedido o assassinato em si das duas irmãs. Tiveram inclusive o cabelo cortado, viu? A polícia já sabe que uma mulher foi usada para cortar os cabelos delas. E a gente vai tentar entender com a polícia já o porquê desse corte de cabelo antes do assassinato. Vamos ver agora a reportagem acerca da localização dos corpos. Acompanhe aí. Os corpos estavam um sobre o outro numa cova improvisada. Parte de um dos cadáveres ficou exposta, permitindo a localização pelos policiais. Um local de alta periculosidade, de forte incidência de facções criminosas. Aqui já é um local que foi encontrado alguns outros corpos, já é reincidente nessa prática. E difícil acesso e muito extenso, então vários caminhos, fizemos toda essa varredura manhã, tarde e noite, incansavelmente, para poder conseguir encerrar a ocorrência. O Corpo de Bombeiros foi chamado para escavar e remover os corpos que já estavam em decomposição. Tatuagens e peças de roupa levam a crer que as vítimas são as irmãs que estavam desaparecidas. A gente consegue ver várias ranhuras nelas que são indicativos aí de que sofreram uma violência antes de serem mortos, né? Então isso tudo vai ser verificado e nos vai ser retornado em laudos que vão ser aí assinalados pelo IML. Início de decomposição, né? E aí, por conta disso, de se encontrar no início, é possível a gente verificar alguns sinais que nos levam a crer que são justamente as garotas que a gente estava procurando. Um pedaço de madeira com vestígios de sangue foi encontrado e recolhido pelos peritos. O objeto e os corpos foram levados ao IML. O Estado não permitiu apontar como as vítimas foram mortas. O matagal fica no bairro Santa Maria da Codipe, a cerca de 25 quilômetros do centro de Teresina. Esta foto, conseguida pelos investigadores, mostra as irmãs Francinete e Joicineia, a Joyce, lesionadas. A imagem pode ter sido a última delas com vida. A procura pelas duas iniciou na quinta-feira passada, quando a filha de uma delas foi abandonada na porta de uma unidade básica de saúde. Uma das linhas de investigação é que as vítimas tenham sido submetidas a uma sessão do Tribunal do Crime e sofreram pena de morte. Me coloca, por gentileza, aí a qualificação das duas irmãs, os nomes confirmados pela polícia. Joicineia Dias da Silva. De acordo com o que levantamos, nome social dela que ela usa é conhecida como Joyce. Vive em união estável com um homem, nasceu em Teresina, tem 23 anos, nascida no ano 2000, em setembro do ano 2000. Agora, a irmã é a Francinete Pereira da Silva Neta, o estado civil dela
sem informação, brasileira, 24 anos de idade, nascida no dia 22 de junho do ano 2000. A outra é de 2001, tá bom? Faltou ali o último caractere para você. A Francinete é nascida em 2000 e a Joyce no ano de 2001. Vamos agora ter informações ao vivo. Olha, um esforço concentrado por parte do DHPP que não parou desde a quinta-feira, quando o fato foi comunicado. 3 delegados, pelo menos, participaram das providências adotadas neste caso no sábado, depois da notícia do encontro dos cadáveres. O que se quer saber agora? Está confirmado? Esses cadáveres correspondem às 2 mulheres que estavam desaparecidas? Essa é a primeira pergunta que eu vou fazer para Nájila Fernandes, que está ao vivo agora com o diretor do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa. Muito bom dia novamente para você, Nájila. Bom dia novamente, Tiago, a você e a todos. É essa a primeira pergunta também que a gente vai repassar para o delegado Bareta, Francisco Costa, que é coordenador aqui do DHPP, já está ao meu lado, até porque, como você bem destacou, esse trabalho de investigação, ele continua. Claro que, primeiramente, é necessário fazer o reconhecimento, a identificação desses corpos, até para saber se, de fato, esses corpos encontrados no último sábado, ali na região norte da cidade, na região da Santa Maria da Codipe, em uma área de mata extensa, de difícil acesso e em uma cova rasa, são de fato das 2 irmãs que estavam desaparecidas desde o último dia 13. Mas vamos então conversar agora com o delegado Bareta. Delegado, muito bom dia para o senhor. A primeira pergunta, de fato, o Tiago já fez. Esses 2 corpos encontrados no último sábado já foram reconhecidos? Bom dia. Pelas características, vestimentas, tatuagem, há sinais indicadores de que, e outras informações de pessoas da área, que sejam elas. Contudo, o Instituto de Medicina Legal está trabalhando não só para a identificação civil e criminal dos corpos em si, mas também é feita uma pergunta nossa para saber, além da natureza jurídica do homicídio em si, das qualificadoras, nós temos sinais de tortura, se esses sinais estão evidenciados, porque aí nós temos um outro crime, um crime autônomo de tortura. E a Polícia Civil, como Polícia Judiciária, ela prende-se à legalidade do fato no sentido de mostrar à Justiça e ao Ministério Público todas as informações necessárias para que os indivíduos que vão ser presos com certeza, porque nós estamos trabalhando para isso, já estão praticamente identificados, sejam punidos na forma da lei. Nós recebemos essa informação primeiro do desaparecimento dessas moças, um registro. Nós temos que seguir as técnicas, um protocolo, que nós temos o desaparecimento voluntário, involuntário e o criminoso. A gente não pode quebrar. Nós estamos numa polícia profissional. A Polícia Civil é uma polícia profissional que ela trabalha de acordo com a especialidade. Nós trabalhamos, concentramos os esforços no sentido de localizar os corpos, a materialidade do fato em si, e daí, partindo daí, agora nós estamos trabalhando, já temos indivíduos com informações para que a gente possa prendê-los na forma da lei. O Tiago até destacou agora há pouco, delegado, na matéria, um pedaço de madeira que estava próximo, uma espécie de estaca, que inclusive estava manchado, sujo de sangue. É possível que essa madeira tenha sido utilizada para a morte dessas 2 mulheres? A polícia já tem confirmação de que forma, de fato, elas foram mortas? Sim, eu estive conversando na noite ainda do encontro com o doutor Nunes, que é o diretor da Polícia Técnica, justamente no sentido de que a gente possa inquirir essas perguntas, a gente quisitar e esmiuçar e fazer, e o Instituto de Medicina Legal possa nos dar um laudo com todas as especificidades desse ato criminoso que houve com essas 2 mulheres. A gente não pode aceitar e dizer, olha, essas 2 mulheres foram mortas, foram torturadas, foi o tribunal do crime. Eu não reconheço o tribunal do crime. O único tribunal que eu reconheço é o da lei. Bandido, para mim, não tem tribunal. Bandido tem cadeia. Então, assim, a gente tem que deixar isso. Outra coisa, a gente tem que falar também no sentido da vitimologia. Essas 2 moças foram mortas, essas 2 moças foram se encontrar com indivíduos, elas têm um relacionamento com 2 indivíduos que já estão presos, são do PCC, e elas estavam se relacionando ultimamente com 2 indivíduos de uma facção contrária. Então nós estamos aí procurando entender o que levou à motivação da morte. Mas isso é até desnecessário porque o tipo penal em si ele não exige.
Então nós estamos buscando todos os elementos para prender esses indivíduos na forma da lei, mas esclarecer os fatos e acabar com isso, porque a gente não pode ficar pessoas sendo mortas, aí só, olha, foi o tribunal do crime. Que tribunal do crime? Coisa nenhuma, a gente só pode reconhecer um tribunal da legalidade. O contexto de vida dessas mulheres, por exemplo, se elas tinham envolvimento com tráfico, com facções, com outras pessoas também envolvidas, é importante para elucidar esse caso? Sim, elas tinham um perfil bastante criminoso, inclusive uma delas já tinha vindo algumas vezes prestar depoimentos aqui em outros crimes acontecidos naquela região lá da Grande Santa Maria. Então são pessoas conhecidas que vivem no submundo do crime e a gente, como a gente falou da vitimologia, o fato em si, porque quando você fala foram mortas duas mulheres, realmente um horror como foi mortas, mas assim, a gente não pode levar para a sociedade que pessoas estão sendo mortas e dando intranquilidade à população. Essas duas moças viviam lá na região com essas duas crianças, inclusive praticando crimes e com outros indivíduos que a gente está levantando e levando para o inquérito policial para que a investigação possa robustecer. Nós temos essa informação de mais uma mulher que participou desse crime, inclusive cortando o cabelo delas lá. Segundo a informação, ela recebeu primeiro um tiro na perna, uma delas, e depois passa uma sessão de tortura. Mas nós temos que deixar isso tudo devidamente documentado, porque lá na instrução criminal, todo indivíduo, o pior dos bandidos, tem o direito ao contraditório e à ampla defesa. E nós temos que fazer uma peça para que o Ministério Público possa fazer uma acusação que resista à defesa de um bandido desse. Delegado Bareta, o Tiago no estúdio tem uma pergunta para o senhor. Pois não, Tiago? Isso, Nájila, a gente exibiu aqui agora há pouco uma foto das duas irmãs, ao que parece uma delas já está com o cabelo cortado, né? Tem uma espécie de sangramento na boca, um olho realmente inchado. Essa foto aí, que seria a última foto delas em vida. Gostaria de saber do delegado se a polícia já está em poder dessa foto também, dessa imagem, de fato caracteriza a questão da tortura e saber se a polícia já conseguiu refazer o itinerário que elas fizeram, que dia saíram de casa, se estavam com as crianças, o que a polícia já sabe a respeito disso. Eu tenho informação de que elas saíram num carro de aplicativo e que teria passado na casa de um familiar para deixar uma das crianças. O que a polícia tem a respeito disso? Bom, delegado, respondendo ao primeiro ponto destacado pelo Tiago, que é o sangramento na boca, que é a raspagem do cabelo, isso de fato leva a polícia a fatos importantes no mundo do crime, por exemplo. O que significa essa raspagem de cabelo? Olha, uma mulher estava lá, cortou o cabelo, raspou, ela recebeu um tiro. Isso tem um significado, isso vai ser levado para os autos do inquérito policial. A informação primeira, elas saíram por volta de 8 horas, pegaram um veículo, saíram com duas crianças, deixaram uma das crianças na casa de uma parenta. Isso já foi uma informação importante para a polícia. A polícia se pega aos pequenos detalhes, porque os grandes detalhes todo mundo está vendo. Então, essa informação foi trabalhada, foi feito todo o levantamento e assim, a tortura, aparentemente, a gente não pode negar. Agora, o Instituto de Medicina Legal é que está materializando tudo para que a gente possa levar. Nós já temos uma linha de investigação, nós já temos indivíduos suspeitos que nós já estamos trabalhando. O delegado Genival Vilela já está tomando todas as providências para as medidas cautelares necessárias. Enfim, o trabalho da Polícia Civil está sendo feito para que a gente dê um basta e leve esses indivíduos à cadeia e que eles fiquem lá presos, não fiquem naquele bate e volta, que eles fiquem lá presos. É por isso que nós estamos construindo uma peça, mas uma peça robusta, harmônica e convincente, com provas que possam deixar eles na cadeia por muito tempo. Agora, delegado, ainda em relação ao percurso dessas mulheres, no momento que elas estavam na unidade básica de saúde, uma criança, um dos filhos delas estavam presentes também. E depois a criança foi tida como abandonada, perdida da mãe. É possível que a criança tenha presenciado algum tipo de violência? Sim, segundo informação do Conselho Tutelar, essa criança foi deixada na porta da UBS ali do Mariano Castelo Branco, do hospital, e foi levada para o Conselho Tutelar.
E lá ela relatou, a criança de 4 anos relatou que a mãe tinha sido, foi a informação dela, ela não passou por entrevista nossa, porque estava bastante abalada, mas foi informação do conselheiro que ela teve o cabelo raspado e também levou um tiro na perna. É a criança de 4 anos, a de 6 tinha sido deixada na casa de um parente. A região de mata onde os corpos foram deixados em uma espécie de cova rasa, já é um local conhecido pela polícia como local de desova? Sim, aquela região ali da Santa Maria tem um certo espaço. A Santa Maria é grande, mas ela tem uma parte demográfica dela onde se dá determinados crimes. E isso eu já conversei com o delegado geral, que deve levar o secretário de segurança para que a gente possa operacionalizar ações ostensivas naquela área e a Polícia Civil, por si, fazer a sua parte de polícia investigativa judiciária. Tá certo, delegado Francisco Costa, o Bareta, que é coordenador do DHPP, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Repassando aqui informações que já podem ser divulgadas pela polícia, Tiago, em relação a esse caso, até porque chamou a atenção. Afinal de contas, são 2 irmãs, havia ali uma criança, não é, com elas, pouco antes ali do momento do crime, é o que a gente imagina que isso tenha acontecido pouco antes. Enfim, uma morte violenta que, se de fato cabe enquadramento no conhecido e chamado Tribunal do Crime, isso quem vai desvendar de fato é a polícia, que continua com a investigação. Tiago. Tá certo, Nájila, muito obrigado, né? Então a polícia, pelo que a polícia fala, era um perfil totalmente vulnerável dessas 2 mulheres, se relacionavam com membros do PCC que estavam presos, eram 2 irmãs, elas moravam na mesma casa, saíram num carro de aplicativo para supostamente se encontrar com membros da outra facção. Né? Então, se você está numa determinada facção, você já se coloca numa situação de extremo risco, imagina se relacionando com da facção adversária, né? Com a rival. Mas isso não vem o caso agora, elas foram mortas, elas foram assassinadas de forma cruel e a polícia está nesse esforço agora. Lá no local de crime tinha o delegado Bruno, no DHPP estava o delegado Vilela, que é o presidente do inquérito, e o delegado Bareta coordenando as ações. Isso fora a Polícia Militar, a Força Estadual Integrada de Segurança Pública, que também esteve lá. Então, uma ação integrada das polícias, eu não tenho dúvida que em breve a gente vai estar divulgando informações e prisões, e a Nájila confirmando o envolvimento de uma mulher, né, nessa situação aí da possível tortura das 2 vítimas. Obrigado, Nájila, você tem prioridade a qualquer nova informação, eu aguardo você por aqui.